sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É um texto bem conhecido, talvez um dos mais conhecidos da carta de Paulo, muito pronunciado em pregações, mas Deus tem algo para nós aqui. Diz assim em 1 Coríntios 2, 9: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele, ou que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 14 do mesmo capítulo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, absurdo, imagina, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15: Mas quem é espiritual, discerne, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Vamos orar? Deus, eu não estou aqui para dar uma palestra, eu não estou aqui para falar um monte de coisa legal, apesar de mim, Senhor, eu imploro que o Senhor fale com a gente. A Tua palavra é o que o diabo mais tem medo que a gente carregue na alma, porque a Tua palavra, ela é sem maquiagem, sem anestesia, ela cura. Até mesmo em fases sombrias, a Tua palavra nos dá esperança, rejuvenesce, empodera. Tua palavra cria esperança, faz uma pessoa que está condenada à morte se erguer em fração de segundos. Essa é a Tua palavra, é o poder do Evangelho, que não depende de dinheiro, de sobrenome de família famoso, não depende de saldo em conta bancária, depende de algo que todo ser humano, não importa a sua cor, raça, origem, todo ser humano tem a capacidade de acreditar. A matéria-prima do Teu reino é a fé. Aquilo que não vejo, não ouço, mas tenho a certeza que existe e caminha em minha direção. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Eu acredito que nós vivemos uma época de muita atividade espiritual, muito movimento espiritual. Acredito de verdade que muitas pessoas se sustentam na igreja por movimentos espirituais. Dá para ficar na igreja porque eu gosto de pular, porque é legal eu extravasar aqui na igreja, levantar minhas mãos. Mas atividade espiritual não significa vida espiritual. Eu posso ter muita atividade e estar morto espiritualmente. São coisas totalmente diferentes. Atividade e vida espiritual. A atividade, ela é muito mais comum para nós, porque a atividade, ela é medida, ela é comprovada. Eu estou aqui,
eu estou envolvido em algo. Eu venho, eu contribuo, eu faço, eu sirvo, eu dizimo, eu oferto. Há uma atitude humana que comprova que eu sou um ativista cristão. Mas o fato de ter uma atividade não significa que eu esteja espiritualmente vivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o caos é que você só percebe essa morte espiritual quando de fato você precisaria estar vivo. Quando o diabo vem com os 2 pés no teu peito, e quando você é surpreendido por uma notícia que te confronta. Porque tem notícias que, se você não for espiritualmente vivo, dá a impressão que o teu Deus não te ama. Tem situações que a gente passa, que se a gente não tiver uma intimidade tão grande com Deus, dá a impressão que o nosso Deus mentiu para nós. Que vão nos levar a pensar o seguinte: se Deus existisse, eu não passaria por isso. Se o evangelho fosse real, jamais eu passaria por isso. A atividade espiritual, ela não te segura de pé no dia da angústia. Eu vou dar um exemplo para você. A igreja ficou fechada de março a praticamente outubro. Muitos voluntários não voltaram. Eu nem estou falando de mudar de igreja. Tem gente que nem para a igreja está indo mais. Porque durante meses a minha atividade espiritual parou. Eu cresci numa igreja movida por movimento, congresso, conferência, bater palma, dançar, vamos comer bolo, vamos fazer célula, vamos fazer grupo, vamos ter amigos, vamos para o shopping, vamos para fazer vigília, vamos criar programações, vamos criar encontro de jovem, encontro de mulher, encontro de homem, encontro de criança, vamos orar no monte, vamos fazer festa do cachorro quente, vamos fazer o culto do Halloween. Halloween não pode, né? O que tem a ver eu falar culto do Halloween? Se eu fizer um culto do Halloween, você pega a sua Bíblia e pode ir embora. Eu te aconselho, se um dia eu fizer o culto do Halloween, sai da Lírio. Mas faz o culto do caipira, faz o culto, sei lá do que. Vamos criar cultos, para ver se anima a igreja. Não, irmão. A atividade humana, ela é medida pela pulsação. Quem trabalha na área da saúde, a primeira coisa que faz: o camarada está vivo ou não? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver a barba. Deixa eu ver se... Não, irmão, mete a mão no pulso aí, porque a vida humana, ela é medida pela... E a vida espiritual? Mesma coisa. É a pulsação espiritual que mede se você está vivo ou não. E vamos ser honestos. Estamos numa igreja pentecostal. Quem não era da Lírio e foi de outra igreja, talvez viveu isso. E talvez, pastor, nunca fui de igreja. Mas você já viu igreja na televisão, você já assistiu o programa, já... Muito dos comportamentos de líderes, pastores, igrejas, é gerar movimento espiritual. É banner. Eu me lembro de uma época no Brasil, quando tinha a moda dos testemunhos. Os mais antigos vão lembrar. Quando toda igreja trazia aquele irmão que tomou 25 tiros e não morreu. Lembra dessa fase aí? Tinha a época do o testemunho. Era duas coisas. Era o camarada que tomou 30 tiros e não morreu, e o ex-bruxo. Lembra dessa época? Toda igreja tinha um domingo, vai estar aqui o ex-bruxo fulano de tal. Aí vinha de tudo que era lugar, vai estar o ex-bruxo da Xuxa. Meu Deus, se converteu, o ex-bruxo da Xuxa. Não, vai vir um homem aqui que não tem estômago. Na Lírio vinha mesmo, lembra? Tinha um homem que tomou 25 tiros, a perna era de bambu, a bexiga era de plástico, e estava lá, e pode bater. Aí pegava a baqueta da bateria e batia na perna do homem, tá vendo? Movimentava, e vinha. Aí quando não tinha ex-bruxo, e quando não tinha ninguém que tomou 40 tiros e sobreviveu, o culto estava as moscas. E os pastores colocaram na cabeça: para ter um grande culto tem que ter um grande movimento.
Qual é a banda? Qual é o cantor? Quantos cantores gospel ficaram milionários por culpa da igreja? Que nunca investiu nos ministros da igreja, mas não tinha instrumento, não tinha a bateria, coitado. É uma panela da mulher do baterista, da frigideira. Mas arrumamos uma fortuna para trazer cantor. Por quê? Por causa do movimento. Agora a gente sabe que cristianismo não é isso. É muito importante saber o que significa estar espiritualmente pulsante. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2,10: as coisas humanas, elas são discernidas pelo espírito humano. Por que eu sei que eu tenho que pegar um ônibus? Por que eu sei como é que funciona o metrô? Eu tenho um espírito humano, eu tenho algo humano que entende as regras. Eu sei que eu tenho que parar numa cabine e pagar o pedágio. Eu sei que eu tenho que almoçar. A minha vivência na humanidade, eu tenho uma inteligência, um espírito humano que me ensina a saber como as coisas são. E eu não preciso reaprender todo dia que eu tenho que almoçar, jantar, trabalhar, estudar, tomar banho, se bem que alguns só de sábado. Porque o meu espírito, que se relaciona com a humanidade, ele sabe. Agora espiritualmente, é um monte de gente perdida. Não sabe se é demônio, se é Deus. Tem um sonho. Pastor, eu tive um sonho. Não me conte. Eu me recuso a acreditar num Deus que quer conversar com você e não deixa você entender o que Ele quer falar. Eu me recuso, a minha inteligência não permite. Ai pastor, Deus falou comigo em sonho, mas eu não entendi. Desculpa, não foi Deus. Eu me recuso. Pastor, Deus me deu uma revelação, mas eu não sei. O meu Deus não é Deus de mistério, o meu Deus é Deus de revelação. Deus não fica jogando com você num labirinto. Se Ele quer falar com você, Ele vai falar e você vai entender. Se você não entendeu, deleta. Eu me recuso a crer num Deus que não é claro. Mas o problema é que a gente não entende, porque espiritualmente estamos mortos, enfurnados na igreja, quase mora na igreja, faz de tudo, varre, carrega, serve, dizima, oferta, é um ativista religioso, briga na rede social pela igreja, briga pelo pastor, briga por Cristo, combate isso, combate aquilo, mas não tem vida espiritual. Não tem. Por quê? Porque ativismo espiritual é superfície e vida espiritual é profundeza. Você sabe que muitos náufragos, as pessoas têm medo, anda de avião, medo de náufragos. E quando quando um navio vai naufragar, o desespero da tripulação, o que é? Afundar junto com o navio. Por quê? Porque as profundezas vão fazer o que com a gente? Vão nos matar. O camarada fica agarrado num toco lá, num pedaço do navio, mas ele não quer ir para as profundezas, porque na superfície, bem ou mal, ele está vivo, ele ainda fala, ele ainda ouve, ele ainda respira, mas se ele é drenado para as profundezas, certamente ele vai morrer. Mas se tem uma coisa fantástica, são as profundezas. Quem gosta de documentário de animal sabe que a superfície ela é tocada pelo homem, é alterada pelo homem, mas tem animais, tem coisas tão maravilhosas nas profundezas, tem animais intocáveis ainda nas profundezas. O problema é que o ativismo espiritual te deixa na superfície. Você serve, você vem à igreja, você ora, mas na superfície, ainda agarrada num pouquinho de fé, ainda agarrada, ai pastor, tudo que me segura nessa igreja é esse cargo, tudo que me segura nessa igreja, não tira, pastor, estou querendo me tirar do voluntariado, pastor, olha, graças a Deus, desde que eu comecei a servir a Deus, isso é tudo para mim, eu não me vejo sem servir, se me tirarem isso eu morro, então morre, isso é tudo para mim. Pelo amor de Deus, pastor, não me tira. Pastor, eu estou preocupado porque se eu parar de fazer tal coisa na igreja, pastor, eu não respondo pelos meus atos, pastor.
Depois que eu comecei a servir, parei de beber, fumar, cheirar, fazer porcaria. Pelo amor de Deus, a Lírio é tudo para mim. Estar na igreja é tudo para mim. Isso é superfície. Isso é atividade espiritual. Paulo diz: o que Deus tem para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, a mente humana não imaginou. Não, o que Deus tem para você não está num lugar que você controla. Você vai ter que ser drenado para as profundezas, para entender que só pelo Espírito de Deus você vai se manter apaixonado, você vai se manter pulsante. Nada que eu faço na igreja deveria manter minha paixão por Deus. Por que você está pulsante? Porque o Espírito Santo me mantém vivo, não é o que eu faço. Por que você está apaixonado pela igreja? Porque a Líria é maravilhosa, porque o pastor Diego prega, porque não, eu estou pulsante porque eu amo o Espírito Santo, eu amo Ele. E eu não quero ser pastor de uma igreja ativista, porque na primeira noite, no primeiro choro que chegar, metade vai embora. As profundezas nos convidam a um ambiente que a gente não tem controle. Sequer é possível imaginar como é lá. É um ambiente que não é normal para nós. E é por isso que Deus diz: as coisas humanas são discernidas pelo Espírito do homem, mas as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. O que faz uma pessoa que perdeu tudo estar espiritualmente pulsante? Porque o Espírito Santo falou com ela que vai ficar tudo bem. Não tem lógica. Todo mundo já declarou falência. O que faz uma mulher lutar por sua família, sendo que todo mundo já foi embora, ninguém a ouve mais? E na média das pessoas que vivem com ela, que só vem a vida pelo espírito humano, todo mundo no estágio que ela está desiste. E por que aquela irmã continua orando por aquilo que todo mundo diz? Você é idiota, você é sonsa, você não está vendo não que já foi? Porque ela não está vendo a vida pela superfície. As coisas humanas são discernidas pelo Espírito do homem, mas as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. Então você fala assim para mim: pastor, eu vim visitar a Lírio pela primeira vez, eu quero entender como a Lírio funciona, eu quero ser voluntário, eu quero servir. Eu digo para você, esse é o pior caminho para você começar. O melhor caminho é: pastor Diego, eu vim aqui porque eu quero ter um encontro com o Espírito Santo. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu quero ter meu coração incendiado pela glória do Pai. Eu vou chorar, eu vou me rasgar, porque eu não consigo mais viver do jeito que eu estou vivendo. Minha vida está vazia, minha vida está sem esperança, e eu quero, assim como o meu corpo pulsa, eu quero ver meu espírito pulsando, para ouvir o que ninguém ouve, para ver o que ninguém vê, e para pensar o que ninguém pensa. E eu vou te ensinar, baseado na vida de Apolo, bem rápido, o que é ter uma vida espiritualmente pulsante. Porque não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. Ai, graças a Deus minha vida é pulsante. Essa palavra não é para mim, será? Quero ler Atos capítulo 18, versículo 24. Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, vírgula, olha o paradoxo, embora conhecesse apenas o batismo de João. Pois vou explicar isso para você. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o receberam. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Quando é que eu posso dizer que estou espiritualmente vivo ou pulsante?
Quando eu estou feliz, você pode dizer que você está espiritualmente pulsante. Quando você vê os dons, aquilo que Deus te deu, florescendo para Ele. Quando a nossa vida não floresce para Deus, e só floresce para nós, a gente está morto espiritualmente. Quando toda a minha vida, a minha rotina, a minha preocupação, ela tem eu no trono, e tudo que eu faço diz respeito aos meus interesses, a minha vida, eu digo para você, você pode ser um belo ativista espiritual, mas você está morto espiritualmente. Atos 18, 24 diz que Apolo era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. O que ele conheceu, o que ele tinha, ele usou para servir os outros, mais do que ele mesmo. Pessoas espiritualmente vivas, apesar das suas lutas pessoais, seus traumas, elas têm um compromisso de amar o que Deus ama e fazer o que Deus quer que elas façam. Não me diga quantos cultos você vem a Lírio, me diga o quanto você usa o que Deus deu a você, para você abençoar outras pessoas. Não me diga quanto dízimo você dá, quanta oferta você dá, quantas áreas de voluntariado você serve. Não me diga o horário que você chega para servir, porque isso é ativismo, é muito bom. Mas todo espiritualmente vivo é ativista, mas nem todo ativista é espiritualmente vivo. Entende a diferença? Todo homem vivo espiritual é ativista, ele trabalha, mas nem todo que trabalha é espiritualmente vivo. E a pergunta que eu faço é: o que você faz com seus dons? Deus dá uma multiforme sabedoria. Você está numa igreja em voluntariado, uma igreja que não se ofende com a diferença. Eu creio que nem todo mundo nasceu para pregar, nem todo mundo nasceu para cantar, mas todo mundo nasceu para algo. E eu creio que aquilo que Deus te deu para ser bom lá fora, você pode usar para servir o reino de Deus. A pergunta é: o que você faz para o reino de Deus com aquilo que Deus fez você ser bom? Apolo era bom nas escrituras, era bom na pregação, era um homem culto, e ele usou isso para o reino. Quem vive espiritualmente vivo, floresce para a glória de Deus e para servir o próximo. Quem é espiritualmente vivo, se preocupa em servir. E se não dá para servir com o que eu gosto, eu vou servir com outra coisa, mas eu vou servir. A minha vida vai estar em função do reino de Deus. Pastora, eu estou um pouco ausente, porque eu tenho muita coisa para fazer. E meu irmão, eu me lembro que quando eu assumi o pastorado, eu estava fazendo minha segunda faculdade de contabilidade. Fiz economia, depois fiz contabilidade. E eu já era pastor, já tinha a função de pastor. E a empresa pedia isso para mim. Eu me lembro que eu fiz um compromisso com Deus. Eu fiz, eu não estou falando para ninguém fazer. Eu falei: Senhor, quinta-feira é quinta B-Power. Eu não vou para a faculdade. O Senhor não permitiria eu ser líder de uma igreja e eu preciso estudar. A empresa está me cobrando isso. E eu fiz toda a graduação e não pus o pé na faculdade nenhuma quinta-feira. As notas mais altas que eu tirei foram nas matérias de quinta-feira. Eu não precisei colocar falcatrua nenhuma. Eu fui com o meu professor de quinta e falei: olha, eu não posso estar aqui de quinta-feira. O senhor vai me dar trabalho complementar. O senhor vai me dar uma coisa adicional, porque também não é justo aquele que vem, que é mesmo que eu quero fazer prova no outro dia. Uma ousadia, eu era moleque, não tinha nem 30 anos, tinha 27, 28 anos na época. Ele aceitou. As melhores notas que eu tirei foram nas matérias de quinta-feira. E eu fiz 4 anos de faculdade e não pus um dia o pé na faculdade de quinta-feira. Sabe por quê? Porque eu disse para Deus que eu queria servi-lo, e se Ele me colocou para fazer, eu ia fazer. Eu não estou dizendo para você, estudante, não estudar, não estou falando para você não trabalhar, mas inclua Deus nas suas coisas. Se você é um mecânico, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um policial, se você é um advogado, se você é um pedreiro, se você é um telemarketing, seja lá o que você faz da vida, deixe aquilo que Deus colocar na sua mão florescer para Ele, não só para você.
Diga: eu trabalho naquela empresa, mas até lá eu sou um servo de Deus, floresço, eu falo do amor de Deus, eu levo pessoas para a igreja, levo esperança, eu dou testemunho. Pessoas espiritualmente vivas, elas não vivem de lugares, elas têm uma vida contínua, e onde quer que elas estejam, o reino de Deus está plantado ali. Segunda coisa, eu sei que eu estou espiritualmente vivo olhando para Apolo, quando eu cresço nas escrituras. A Bíblia diz que Apolo, lá em Atos 18, 24, ele era um homem culto. Agora olha que interessante, o versículo 24 diz que, coloca para mim o Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, ok? Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento do quê? Olha o interessante no versículo 25, diz que ele tinha um grande conhecimento das escrituras, mas ele foi instruído no caminho do Senhor com grande fervor, falava e ensinava com exatidão sobre quem? Só que, o que ele conhecia de fato? Que coisa doida. A Bíblia diz que ele só conhece o batismo de João, ele só aprendeu sobre o batismo de João, mas ele pregava com exatidão as escrituras para qualquer um. Ele pregava sobre tudo, ele debatia as escrituras, embora ele conhecesse só o batismo de João. O que isso me ensina? Que não é o quanto eu leio a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Tem gente que fica numa faculdade de teologia e não aprende nada. E tem irmãzinha que aprendeu um versículo, mas ela está viva espiritualmente, e aquele versículo começa a trazer revelação, poder, unção. Ela começa a pregar, ela começa a evangelizar. Eu não estou desestimulando você a ler a Bíblia, ao contrário, nós temos que ler a Bíblia, temos que ser especialistas na Bíblia, mas não é pela quantidade de ler. A letra sem o Espírito é morta. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 em casa e achar que demônio tem medo de papel. Demônio tem medo de papel, não, demônio tem medo de você, cheio do Espírito Santo e conhecendo o Evangelho. Não adianta deixar a página amarela, não. Apolo só conhecia o batismo de João. E por que ele falava sobre Jesus? Porque ele estava no caminho, ele estava espiritualmente pulsante, e aquilo que a mente dele ainda não tinha lido, o Espírito que conhece o mundo espiritual, que discerne o que o olho não viu, o ouvido não viu e a mente não pensou, deu a ele, e é por isso que ele estava emocionalmente pulsante, vigoroso. A gente precisa se aprofundar nas escrituras. E quando se trata de amor pela palavra de Deus, que amor você tem? Você sabe que a gente zomba da Bíblia, a gente zomba da palavra de Deus, quando no momento do desespero e na hora da dor, a gente abre essa bocona cheia de dente e fala: eu não sei o que fazer, eu não vou suportar, ah não, ah não, ah não, ah não. Que foi? Isso é demais para mim. Não dá. É a gota que transbordou o copo. Estou me entregando. Não, essa semana a vida perdeu o sentido. E os sermões que você ouviu? E os versículos que você leu? E o Deus que tem falado com você desde sempre? Que amor cafajeste é esse, que só lembro quando me agrada, e que quando eu sou exigido a viver o que ele me disse, eu tenho amnésia, e abro a boca como um ímpio, para pronunciar aberrações de como eu não sei o que fazer. Como não? Como não sabe? Eu não vou aguentar. Como não? Que eu saiba, a minha Bíblia diz que ele não dá um fardo maior que eu possa suportar. Como não sabe? Que sem vergonhice é essa? Que cafajestice é essa? Que zombar? Aqui está escrito que Deus não dá um fardo maior que você possa aguentar. Que discurso fajuto é esse? Que é demais para você? Ou Deus, teu Deus é mentiroso? Ou teu Deus errou? Ou teu Deus é mentiroso? Aguenta sim, não aguenta se for frouxo. Não aguenta se for frouxo.
E eu te garanto que você já passou por coisas piores do que você está passando aqui hoje. E você não morreu, e você não quebrou, e você não faliu, e você não enlouqueceu. E isso que está acontecendo agora também não vai te quebrar, também não vai te falir, também não vai te enlouquecer, porque Deus jamais vai permitir algo que você não suporte. Então pare de zombar da Escritura e viva a Escritura. Ame. Não tem o que falar, cala a boca. Mas para de dar voz à emoção. Apolo pregava, embora ele só conhecesse o batismo de João, esse homem pregava. Apolo só tinha uma informação: João se batizou. Mas a palavra vai muito além das páginas. O Espírito pega a letra e testifica a seu espírito. E daqui a pouco você está numa casa sombria, levantando as mãos e dizendo: essa casa será casa próspera. Daqui a pouco você está encorajando pessoas. Se converteu ontem: pastor, eu ainda vou fazer Little Play, mas ainda que eu não conheça a Bíblia direito, eu ainda vou estudar, mas eu estou espiritualmente vivo. Amanhã eu vou entrar na minha casa. Mas pastor, eu fumei até ontem. E daí? O Espírito Santo pode ser transbordado na sua vida ontem. Ainda que ontem você estava na biqueira, se hoje você se render a Jesus, espiritualmente é um desfibrilador na alma, no espírito. Eu acordo e Deus soprou o Espírito. Não foi em brancos, negros, gordos, magros, africanos, europeus, não. Ele soprou em todos aqueles que ele pegou do barro. E quando um homem aceita o envio, meu irmão, ele pode ser um homem que está na roça, na Amazônia, ele pode estar no meio do mato, ele pode estar na cidade, ele pode ser filho de qualquer um. A hora que ele entende que está vivo, o Espírito vem para fora, e alguém espiritualmente vive como Apolo, embora só conhecesse o batismo de João. Esse homem está discutindo com o doutor, esse homem está discutindo com o sábio, porque ele é a palavra de Deus ambulante. Eu te pergunto, não quanta atividade você faz, mas o quão espiritualmente você está vivo. Eu sei que eu estou espiritualmente vivo, pulsante, quando eu avanço nos caminhos do Senhor. Atos 18, 25. Apolo foi instruído no caminho do Senhor. Coloca para mim, Atos 18, 25. Apolo foi instruído no caminho do Senhor. Onde ele foi instruído? E com grande fervor falava. Ele cresceu no caminho do Senhor. Legal ter amigos, legal ter parceiros, legal ter GC, legal ter parceria, mas eu não estou aqui por amizade. Eu não estou aqui porque eu quero pertencer a um grupo de pessoas. Eu não estou aqui para ser agradado. Eu não estou aqui por carreira. Eu nunca na minha vida fiz carreira para ser pastor. A única coisa na minha vida que eu quis ser para a igreja era ser útil. Já limpei chão, já limpei banheiro, já dei aula em escola bíblica, já cuidei de criança. Eu e a Carla pegávamos ônibus de madrugada, de noite, íamos pregar em congregação. Toquei teclado. Eu me tornei músico, não por sonho, me tornei músico porque a igreja não tinha músico. Assumi aí Carvalho, não era porque eu tinha sonho, porque a pior igreja era a de Carvalho, a mais feia, a mais vazia, 9 pessoas, uma líder que eu admiro muito, diaconisa Carmelita, ia embora para Olambra. Tudo que eu queria na minha vida era ser útil para o reino, e quando eu quero ser útil, Deus faz o chamado. Tome muito cuidado, não queira ser nada no reino de Deus sem antes ser útil. Tem muito inútil querendo ser alguma coisa. Deus não usa inúteis. Quando você quiser ser útil, Deus te levanta. Agora, se você quer ser alguém sem ser útil, meu irmão, entrega seu currículo na Coca-Cola, na Pepsi, porque o reino de Deus não premia crachás. O reino de Deus premia corações dispostos a servir para Ele. Crescer no caminho do Senhor é ter uma forte convicção no meu interior: Deus cuida de mim. Tem teólogos formidáveis, pensadores fantásticos, mas as coisas de Deus estão nas profundezas. O Salmo 24, versículo 4 diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá o quê? As bênçãos do Senhor.
o seu Salvador lhe fará justiça. Não é o diploma, não é o tempo, mas é o quanto eu amo Jesus. Existe uma diferença entre crescer na palavra e crescer no caminho. Tem gente que começa a estudar a Bíblia, se torna arrogante, presunçoso, começa a ficar criticando a igreja, porque o camarada fez 4 anos de teologia aí, se acha que é o dono do mundo, não sabe o que é, não sabe o que é aguentar o tranco de nada. Quantos pastores sofrem? Eu não me permito sofrer com isso não, mas quantos pastores aí sofrem com uma molecada que nem saiu da fralda espiritual, mas porque decorou 3 versículos, fica peitando o pastor dizendo que está errado. Uma coisa é você crescer na palavra, outra coisa é você crescer no caminho. Quem cresce no caminho, cresce saudável. Tem uma coisa que a teologia não dá, e eu fiz teologia, posso falar. Teologia te dá conhecimento, mas no caminho você tem vida. Vida. E o que Deus espera de você é diferente do que os homens esperam de você. Toma cuidado para você não viver na igreja com a expectativa dos homens em você, chamando no canto, vem cá, olha aqui ó, na minha opinião, do meu jeito de pensar, é assim, está errado, está certo. Meu irmão, para de viver a expectativa dos homens, porque ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém imaginou o que Deus tem para você. Viva a expectativa de Deus. Conheço pessoas que têm um dom excelente na palavra, uma comunicação formidável, que arrebanham multidões, mas tudo mecânico, coração não pega fogo, não arde. E é por isso que eu amo Salmo 103:1. Bendiga minha alma ao Senhor. Oh meu Deus, isso qualquer um pode fazer. Você pode falar gaguejando, você pode tremer para falar, você pode, pastor, eu nunca peguei no microfone, mas isso você pode fazer no lugar que você estiver. Bendiga minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, aleluia, bendiga Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude seja como? Renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus profetas e aos seus feitos aos israelitas. Eu me recuso a ter uma vida empurrada, mas é uma vida que flui. Quando eu sentei para escrever o DNA da igreja, a lírio que eu vejo, é uma igreja simples para todos, mas é uma igreja intensa. É uma igreja que sempre tem os olhos no futuro, que não se enrosca com o passado, apesar do passado ser difícil, mas olha para frente e é relevante. Você sabe que está espiritualmente pulsante quando, além de caminhar no caminho, de andar no caminho, você vê sua paixão por Deus aumentando. A Bíblia diz em Atos 18:25 que Apolo falava com fervor e falava com exatidão. É fogo, paixão, entusiasmo. Apolo tinha uma vida explosiva. Quando você começa a murchar e começa a encontrar desculpas para isso, para algo que nunca deveria ter uma desculpa, qual a desculpa que eu vou dar por estar me afastando de Deus, me afastando de servir, me afastando eu estou adorando a Deus parecendo uma pessoa irreconhecível, não oro mais. Mas pastor, não é uma fase, é que você está morrendo espiritualmente. Não dê nomes que não sejam os reais, você está morto. Ativista morto. Porque a paixão é combustível. A paixão não cansa. A paixão é trabalhadora. A paixão só vê solução. A paixão vai para frente. A paixão encanta. A paixão te faz remar. A paixão te faz enfrentar chuva, sol. A paixão te faz virar a noite acordado. A paixão incendeia a alma. E logo quando você cansa, você para um pouco e volta. Eu não estou falando de entusiasmo com igreja, não. Se a lírio não estiver boa para você, igreja é o que não falta. Tem igreja para todo gosto. Eu não estou pregando para você se entusiasmar com a lírio, não.
Pastor, não estou me sentindo bem com a Lírio. Deus te abençoe. Vai para a Assembleia, vai para a Batista, vai para a Presbiteriana. Eu não quero ovelha sem mostrar a porta da saída, porque amor sem mostrar a porta da saída não é amor, é escravidão. E eu não quero pessoas leais a mim, não. Eu quero pessoas leais a Deus, porque se você for leal a Deus, você vai ser leal a mim. Agora, se você não for leal a Deus, você jamais vai ser leal a alguém. Eu não quero ter ovelhas debaixo de cabresto, não. Porque quando eu sou leal a Deus, eu sou leal com quem eu devo e não sou leal com quem eu não devo. E a forma mais inteligente de conduzir uma igreja não é trazendo as pessoas para mim, é trazendo as pessoas para Deus. Porque quem conhece a Deus não dá problema. Quem está espiritualmente vivo não dá problema. Não dá. Mas vamos supor que a Lírio não seja a sua igreja, e você diga: pastor, não me identifico mais com a parede preta, com os louvores. Olha, a igreja que eu sonho é uma igreja que as irmãs cantam no púlpito, que as crianças cantam. Oh, não faz sentido para mim. Então eu digo para você: procure uma igreja que você se sinta bem. Mas pelo amor de Deus, não faça de um grupo musical, não faça de uma escala a razão de você estar vivo. A única razão de você estar apaixonado em estar na casa de Deus tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito Santo. O seu grande entusiasmo por cantar, por servir, por pregar, por tomar banho e vir cedo, ficar na fila e ficar lá e enfrentar chuva, sol. Alguns vêm de vários lugares de São Paulo, alguns vêm de longe, outros largam tudo. Por que você está lá? Por que você vibra desse jeito? O que tem lá? Irmão, tem muita coisa boa lá, mas eu estou lá por causa do Espírito Santo. Eu estou vivo e pulsa, eu estou vivo, meu coração está batendo. E esse é o meu desafio aqui como pastor. Eu quero ministrar o seu coração. Todos nós temos algo. Eu conheço igrejas que oferecem bandejas para as pessoas, mas se eu te dar um cargo, se eu disser que vou almoçar na sua casa, eu seguro você aqui. Mas quando o vale da morte chegar, eu sou tão miserável quanto você. Quando o dia mau chegar, eu sou tão falho e pequeno como você. Eu queria poder ajudar cada um de vocês, mas eu não posso. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu tenho um privilégio só: conduzir o rebanho. Mas vou morar na mesma sepultura, padeço das mesmas dificuldades. E eu quero dizer, Lírio, que o nosso entusiasmo seja só por Jesus, pelo Espírito Santo. Porque se nosso entusiasmo for pelo Espírito Santo, nosso coração vai ferver. Quando o dia estiver cinza, quando não houver nada para se apegar, quando os meus olhos falarem: as portas todas se fecharam, porque as coisas humanas são discernidas no espírito humano, mas as coisas de Deus são discernidas no Espírito de Deus. E ainda arrebentado, eu estou aqui, pastor, porque eu vi, Ele falou comigo, Ele falou que está cuidando de mim, pastor, Ele falou que me ama, pastor. Não tem explicação, mas assim como ninguém viu, ouviu, mas o Espírito Santo me disse. E é por isso que eu choro na presença dEle. É por isso que eu leio a Bíblia. É por isso que na hora do almoço eu vou lá no banheiro, fecho a porta e choro, porque Ele falou comigo, pastor. Ele falou comigo. Quando foi a última vez que você foi para as profundezas? Quando foi a última vez que você mergulhou tão fundo ao ponto de morrer, ao ponto de não ter controle nem para respirar mais? Largou aquele toco que te deixa na superfície, que vive o que todo mundo vive, e deixar as profundezas te puxar para baixo, e daqui a pouco você não controla mais nada, não tem controle sobre sua cabeça, sobre sua mente. A única coisa que você sabe é que Deus está te mostrando coisas fantásticas, coisas que ninguém nunca viu. Pare de administrar sua vida na superfície, pare de ser alguém ativista. E eu digo para todos que estão aqui: eu não tenho medo de perder ovelha, porque as ovelhas não são minhas. Eu tenho medo dos pastores que têm a ovelha para si. Eu não sou pastor de ovelhas, as ovelhas não são minhas. Minhas mãos não estão furadas, minha cabeça não está pregada, eu não derramei nada por vocês.
Meu sacrifício é vir um pouco mais à igreja, estudar a palavra e tentar, com muitos erros ainda, conduzir o rebanho. Mas eu não mereço lealdade absoluta e cega de ninguém aqui. Não mereço. E se você hoje está na igreja porque você ama o ativismo, reveja seus conceitos. O diabo vai passar por cima de você como um trator. Você sabe quando você é humilde, quando você está vivo espiritualmente, para nós orarmos, quando você tem um espírito humilde. Para eu encerrar, Apolo, ele veio de Alexandria. Em outras palavras, Apolo era rico. Priscila e Áquila eram construtores de tenda. O fato de Apolo ser rico e Priscila e Áquila pobres não impediu Apolo de ir até a casa deles para ouvi-los falando de Deus para ele. Já viu aquela pessoa que quando acha que sabe mais do que o outro não deixa ninguém falar? Quando você está espiritualmente pulsante, você não liga para quanto dinheiro tem a pessoa que você fala. Eu nunca vou tratar alguém aqui, nunca na minha vida. Tem igrejas que você dá uma sala VIP para quem dá maior dízimo. Eu nem sei quanto cada um dizima aqui, nem sei, nem quero saber. Só sei de uma coisa: quando a gente está vivo espiritualmente, a gente não se importa com o que a gente fala. A gente tem um coração humilde para olhar para qualquer um e dizer: fala comigo, irmão, vou te ajudar. Eu quero orar por você. E eu quero orar por todos nós aqui. Pastor, eu vim a esse culto porque, olha, minha vida está de ponta cabeça. Legal, eu posso orar por você. Mas e depois que a dor de cabeça passar e a vida endireitar, você vai fazer o que da vida? Eu não quero ter um emprego temporário na igreja. Todo emprego temporário tem fim. É melancólico. Eu quero estar revigorado. Eu já vi fases da minha vida onde todo mundo que eu acreditava foi embora. Eu me lembro quando eu fui aprender a tocar teclado, meu pai comprou um Casio Tony Bank 4/8, se apertava as duas mãos não saía o som de um falante. Eu fui na época tinha banca de jornal, hoje nem é raro, né? E tinha uma revista chamada Teclado, na época, que ensinava a tocar. Eu fui lá e tentei entender um pouquinho da lógica de como tocar. Eu tinha uma dificuldade de decorar os acordes, enfim, comecei a pintar lá as teclas. Mas em 3 semanas eu estava tocando na igreja. Tudo bem que eu só sabia uma nota. Eu não sei como eu fiz. Eu decorei o dó. Fizemos o louvor inteiro e eu só toquei dó. Eu estava pensando, o Espírito Santo realmente é maravilhoso. Porque eu achei que estava abafando. Dó, dó, e dó, e dó. Mas assim como Apolo só sabia o batismo de João, mas porque ele estava vivo, Deus deu a ele revelações profundas. Tenho certeza que no ouvido dos irmãos chegava um ré, chegava um mi, chegava um fá sustenido, chegava um si bemol, e eu só dó. Eu só sabia o batismo de João, mas todo mundo ouvia o evangelho inteiro. Não se preocupe com aquilo que os homens estão esperando de você. Seja espiritualmente vivo. Busque o Espírito Santo. Me enche, Senhor. Quero voltar a chorar na tua presença. Quero voltar a ser cheio. Pastor, eu vim aqui por causa da minha família, mas o senhor está pregando aí, eu estou entendendo. Eu preciso do Espírito Santo da minha vida. Eu preciso ter maturidade. Eu quero aguentar o tranco. Não é religião não, irmão, não é igreja, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que incendeia a alma. É o Espírito Santo que me faz entender que eu posso conquistar o mundo. E como Paulo diz, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Meu, que certeza é essa? Que faculdade diz isso? Que professor, que curso? Ontem estava ouvindo lá um camarada na internet dizendo: o que você sabe que você pode vender curso? Tem gente vendendo curso de tudo. Mas qual é o curso que põe lá? Faça esse curso que você vai poder todas as coisas. Não dá, porque o homem não tem cacife de bancar isso. Mas o meu Jesus tem. Posso todas as coisas. Todas as coisas, não tem limite. Naquele, quem te fortalece? A opinião de quem? A ideia de quem? O ativismo de quem? Se você não consegue estar amado, pastor, eu não consigo me dedicar porque eu estou cansado. Sai do voluntariado. Sai do voluntariado. Sai, muda de igreja. Não aguenta me ouvir? Vai buscar outro pastor. Não concorda com alguma coisa aqui? Pelo amor de Deus, busca a igreja melhor.
Mas pelo amor de Deus, seja alguém espiritualmente pulsante. Diga: eu estou aqui por causa do Espírito Santo. O que te fez ficar na lírio? O Espírito Santo. Por que você vai para o culto? O Espírito Santo. Por que você lê a Bíblia? O Espírito Santo. Por que você está no voluntariado? O Espírito Santo. Por que você não se cansa? O Espírito Santo. Por que você dizima? O Espírito Santo. Por que você oferta? O Espírito Santo. Por que você grita na hora do louvor? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a razão de eu estar vivo espiritualmente. Feche os seus olhos. Durante muito tempo eu fui um ativista. E quando eu aprendi a importância de estar vivo espiritualmente, e que algumas vezes a gente pode estar ativista espiritual e não vivo, eu parei para rever meus conceitos. Eu parei, porque quem está vivo não tem preguiça. Quem está vivo não faz de qualquer jeito. Quem está vivo se lança. E é por isso que para mim todo culto é o primeiro culto da minha vida. Você nunca vai me ver aqui pregando mensagem repetida, mensagem sem graça. Nunca vai me ver, porque eu não estou pregando para vocês. Eu estou vivo. Vivo, se gosto ou não gosto, eu sei que eu estou vivo. Eu não vou estar aqui com cara de paisagem, dizendo para você, eu vou estar espiritualmente pulsante, porque eu não vim aqui para pregar, não vim aqui para ser pastor, eu não vim aqui porque eu tenho um compromisso, eu vim aqui porque eu amo estar na presença do Espírito Santo. Eu amo estar com Ele. Feche os seus olhos agora e comece a pedir ao Espírito Santo que venha até você. Feche os seus olhos, Pai. Espírito Santo, me renova agora. Me renova agora, peça para Ele. Me renova, me renova, me renova, me renova, me renova, me renova, me renova. Peça ao Espírito Santo que venha, peça. Você que está cansado, você que fala, ai, a vida perdeu sentido. Não, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você aguenta. É como Apolo, eu conheço pouquinho, pastor, mas cheio do Espírito Santo eu começo a pregar, eu começo a falar, eu supero desafios, eu aguento subir montanhas, eu desço vales, eu não tenho medo, eu venço câncer, eu venho desespero, eu sei, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Não olha para mim não, porque eu não tenho nada para você, olhe para Ele. Feche os olhos agora. Então certo como o ar que eu respiro, eu sei que Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Through the dark they softly gleam, carrying every silent dream. I reach my hand but touch the air, yet still I know they're floating there. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story,
each spark a song, a fleeting place where we belong. Through the darkness, gently rise, telling tales beyond our eyes. A river of light, a silver thread, guiding hopes that must be fed. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Maybe someday I'll understand the dreams we let slip from our hands. Yet in the lantern's gentle sway, our wishes find another way. Falling lanterns light the sky, every memory, every song.